Tamo junto desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa. Tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pra gente não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. Olá, queridos amigos e amigas. Estou de volta com um novo vídeo aqui no nosso canal. E hoje a conversa, o bate-papo é com Alberto Robson. Sim, Alberto Robson. Aí vocês vão perguntar, mas quem é Alberto Robson? Talvez quem acompanhe a radiofonia maranhense há um bom tempo não ligue o nome à pessoa. Mas se eu disser Robson Júnior, eu quero acreditar que grande parte de vocês, pelo menos aqueles que assim como eu têm algum contato, né, com a radiofonia, vão saber quem é que eu estou falando. Então a gente vai conversar com ele hoje aqui, que estamos recebendo aqui com muita honra no nosso canal. Você que ainda não é inscrito pode aproveitar essa oportunidade. Então vá lá, tá? O nosso canal tem múltiplas temáticas, na verdade são 3 eixos, né? A gente fala de filosofia um pouquinho, quando pode, fala de literatura e fala de direito também, às vezes, mas sempre com essa abertura multicultural, né? Então, dentro do aspecto amplo da cultura, a gente encaixa todas essas figuras que compõem a cena cultural, né? Não só do Maranhão, mas de outros lugares que já estiveram aqui com a gente. Então, dito isso, Robson Júnior, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Seja bem-vindo. É um grande prazer poder falar. Eu acho que as pessoas... Há uma frase de uma amiga jornalista que diz que felizes são as pessoas que lembram. E eu tenho exercitado isso, né, principalmente nos últimos 10 anos, que é guardar registro de pessoas. E eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de compartilhar com os seus internautas, o pessoal aqui do canal, coisas da vida, do profissional e da vida mesmo, não necessariamente da profissão, mas da vida, que todos nós temos coisas incríveis para contar. Conto sempre, às vezes, para alunos em sala de aula de formação, que a gente tem um termo que a gente diz, fulano é um cidadão comum. Poxa, eu pessoalmente acho que todos têm histórias incomuns para contar. Eu também tenho as minhas histórias, né? Até diferente do Robson Júnior, mas, como você falou, o Alberto Robson também, ele tem as suas histórias para contar. Por isso, fico muito honrado aqui pelo convite. Pois bem, então, para a gente começar aqui com o Robson, como geralmente começam as entrevistas, a gente vai querer ouvir um pouco de você, Robson. Como foi esse teu processo de formação, aí formação no campo mais amplo mesmo, humano, e a entrada no meio radiofônico, essa transição entre a juventude, o início e a entrada de forma assim mais ampla. Depois a gente pode entrar em outros detalhes mais circunstanciais, né, mais datados. Mas como é que foi essa tua trajetória? Você é daqui de São Luís mesmo, Robson? Nasce em São Luís, não? Começa aqui a história. Por uma questão que até hoje não ficou resolvida, até porque meu pai já não está entre nós fisicamente, meu pai um dia resolveu trocar o nome da gente. Meu nome era Alberto Robson Rodrigues da Conceição Castro. Não sei por quê, o meu pai resolveu suprimir de toda a família o Rodrigues. E um dia nós fomos juntos lá para o cartório do Anil. E no Anil ele contou uma história mirabolante. Eu, menino, fiquei apenas ouvindo, não retruquei. Ele contou que a nossa casa havia incendiado, que havia perdido todos os documentos e estava ali para tirar o documento de todo mundo. E nesse tirar novo documento, ele omitiu o nome, o Rodrigues, o sobrenome Rodrigues. Então, eu me tornei Alberto Robson da Conceição Castro. Detalhe, embora tenha nascido no bairro do Monte Castelo, na Rua Formosa, ali atrás de Sara, onde antes funcionava a fábrica carioca,
o que ficou no registro é que eu nasci em São Domingos do Maranhão. Então, para todos os efeitos, eu sou de São Domingos do Maranhão, isso sob o ponto de vista legal. Então, aí você pergunta, você conhece São Domingos do Maranhão? Não. Até mesmo na minha faculdade, eu tinha amigos que eram de São Domingos. Vocês são de São Domingos? Aí eu ia explicar essa história que estou contando agora. É a primeira vez que eu faço publicamente essa história. São Domingos do Maranhão. Então, sou de uma família muito humilde, de uma mãe da Legião Legionária de Maria, um pai pescador de Paulino Neves, e eu vim de lá. Eu não nasci no interior, nasci no Monte Castelo, portanto, nessa rua. Bem, eu fazendo recentemente pesquisas sobre o porquê do Robson virar exatamente o cara de comunicação. Uma tia minha, bem mais velha, me contou essa história, que quando eu chegava do estado do Piauí, colégio eu estudei, né? Colégio Estado do Piauí, mas antes dele eu estudei no Colégio Neiva Moreira. Houve até um dia do programa que um ouvinte disse, eu estudei na Escola Neiva Moreira, lá no Monte Castelo. E eu estudei com 4 anos de idade. Depois eu fui para o Grupo Escolar Estado do Piauí. Então, a minha tia me contou, olha, quando você chegava da escola, você só tirava a bolsa do colégio de um lado, subia num banquinho e ligava o rádio e ficava ali buscando estações de rádio. Mudava aqueles rádios de várias, era rádio de onda média. Ondas médias, ondas curtas, ondas tropicais. Você ouvinte de rádio sabe disso. Eu sei. Então, o que aconteceu? Ela disse que eu ficava ali com o rádio. Me contou do detalhe também que eu não me lembrava. Ela disse que comprou para mim uma cornetinha. A cornetinha, o corpo era amarelo e o alto-falante era azul. Sabe o que eu fazia? Eu serrava a corneta, amarrava a partezinha azul, que era alto-falante, num carrinho e saía pela casa falando como se estivesse vendendo algum produto. Então, já estava dentro de mim essa semente do radialista que eu seria. Eu não me lembrava dessas histórias e me foi contado por uma tia há cerca de 5 anos, indo lá para Paulino Neves. Então, ali dentro há essa intenção. Meu pai trabalhava com engenheiros no DR. Meu pai foi funcionário do DR e lá no DR porque ele se aposentou. Departamento de Estradas e Rodagens, né? Para quem não conhece ou não se lembra dessa sigla. Exatamente. E um departamento tão importante que não só cuidava das estradas, mas na época meu pai viajava. Aí, papai, o que você vai fazer? Não, eu vou cuidar das maquinárias, porque elas estão... Meu pai era vigia. Aí eu vou cuidar das maquinárias. Maquinária de quê? Não, são as dragas, elas estão limpando o rio, olha só. Sim. Então, o departamento de estradas de rodagem também cuidava da dragagem dos rios, porque nós tínhamos rios muito navegáveis na época. Isso é uma história que dá no programa. Pois bem, então eu estudei no estado do Piauí e por influência, meu pai todo dia estava falando de engenheiros, aí eu queria fazer engenharia. Eu disse, poxa, você é engenheiro. O tempo passou, minha mãe queria que eu fosse médico, Dona Maria José da Conceição Castro, o nome dela, e o pai Alberto dos Santos Castro. Os dois eram de Paulino Neves, os dois vieram para cá e foram morar perto do Rio. Interessante. Sim. Toda a nossa família, eles sempre buscaram um espaço perto de Rio, até porque lá... A vivência, né, da natureza, né, lá em Paulino Neves é um negócio assim maravilhoso, né? Isso. As pessoas muito têm quintal. O quintal do meu avô, o fundo do quintal do meu avô em Paulino Neves, pro Rio. Tem exatamente Rio. Pois é. Eu várias vezes, menino, escovava meus dentes ali com água no joelho. Então, uma história ali, curto muito. Então, eu tinha esse desejo, mas minha mãe queria que eu fosse médico. O tempo passou, eu fui estudar no colégio Centro Educacional do Maranhão, eu fui da primeira turma do SEMA, da primeira, e depois eu fui da segunda turma do Gonçalves Dias, que ficava de frente. E é importante observar a minha passagem pelo SEMA, porque é no SEMA que eu vou fazer os primeiros exercícios de comunicação. Nós tínhamos um estudo que eu considero até hoje uma referência, um dos melhores ensinos do Maranhão em todos os tempos, é esse do SEMA, que era um projeto que veio de um padre, até que estava em Colinas, é um projeto que veio da Alemanha. E esse projeto veio para o Brasil a fundo perdido, era a Alemanha que bancava esse projeto, que era fantástico. A gente aprendia a plantar, a gente aprendia a fazer Nós tínhamos uma oficina, eu quebrei umas 5 serras de tico-tico, porque eu não sabia, não tinha habilidade nenhuma.
Ali nós aprendemos a preencher o cheque. Ali eu aprendi a fazer, por exemplo, esses bonecos para fazer marionetes. Sim. Eu aprendi a escrever textos de peças. Eu ensaiei peças. Ali eu aprendi a construir coisas para a nossa oficina. Tinha uma oficina que era transformado em como é que eu diria, uma feira de ciências ali. Cara, nós aprendemos tudo ali. Muita coisa. Nós tínhamos eleição de prefeito, eleição de governador, tudo no SEMA. Então, nós tínhamos uma formação que nós poderíamos dizer de uma formação global. Global, muito ampla, né? E também com esse aspecto aí que você ressaltou, prático, né? Então, uma formação para a vida, que eu acho que é um dos erros da nossa educação até hoje, que ela é extremamente teórica. Você passa anos e anos da sua vida só estudando teorias e conceitos e fórmulas, que às vezes você pergunta assim, sim, mas isso aqui vai servir para quê, né? E aí quando você faz só te devolvendo para você continuar a tua narrativa, quando você faz uma formação, quando você passa por uma formação dessa característica que foi a sua, você tem um mundo, né, ali dentro, né, de possibilidades. E esse mundo, veio tudo aqui para dentro. E eu posso dizer que até hoje me acompanha. Com certeza. Porque naquela época nós participamos de festivais de música. Só que o SEMA não tinha, nós não tínhamos um teatro. E as nossas apresentações eram exatamente no Teatro Viriato Corrêa da Escola Técnica. Escola Técnica. Lá acontecia festival de poesia, festival de música e de teatro. Você observa que a nossa formação realmente era uma formação. Então, eu acho, inclusive, eu considero isso uma importância muito grande no futuro profissional de comunicação. Isso foi fundamental. Bem, mas aí eu chego ao final dos anos 70, já passando pelo Gonçalves Dias, e uma namorada que eu tive na época, né, ela disse, eu vou fazer um curso, que era obrigatório a gente fazer um curso de profissionalizante. E ela escolheu o profissionalizante, o curso de farmácia, de análises clínicas. Análises clínicas acabou me levando. Eu falei, eu também não vou poder ficar separado. Nós tínhamos mais 4 amigos, eram muito juntos, estudávamos juntos e tal, e digo, poxa, a gente não vai se separar. Então fizemos um pacto. Todos vamos fazer análises clínicas. Desses amigos, tem eu, que fui para a farmácia, me formei, essa namorada, que hoje está casada, tem seus filhos, ela continua em farmácia e bioquímica. Nós temos um deles que virou assistente social, a doutora Dalva, que faz um trabalho brilhante lá na área do RedeV, ela que cuidou parte daquele projeto que transformou aqueles prédios antigos em moradia das pessoas. É uma brilhante profissional. E o Flávio, que se tornou técnico de rádio e de televisão e que trabalhamos até juntos. Todos eles estão aí bem colocados. Pois bem, fizemos aí eu gostei tanto do curso que eu digo, eu vou fazer vestibular para farmácia. Tentei medicina 1 ano, mas não deu certo. Quer saber? Vou fazer farmácia. Passei. 1978 era o primeiro vestibular eliminatório. Meu Deus do céu, era difícil. Tínhamos que estudar 2 livros para responder, fazer a redação. Era Degraus do Paraíso, de José Montero, belíssimo livro, lembro até hoje do livro, e O Mulato, de Aloysio Azevedo. Outro grande livro. Outro grande livro. Então, tenho até hoje, as cenas estão ainda na minha memória. Pois bem, fiz o vestibular, passei para o curso de farmácia e, no curso de farmácia, eu já tinha, naquela época, eu tinha uma boa leitura. Eu era um leitor voraz de livros. Eu era, assim, diariamente, não vou dizer, mas a cada 2 dias eu ia até a Biblioteca Pública de São Luís pegar algum livro para ler. Eu devorava livros. Então, eu li os clássicos, havia uma série vermelha da editora, não me recordo agora o nome da editora, e eu li todos, acho que da editora Abril, eu li todos eles, aqueles clássicos, eu li Cervantes, eu li até Freud. Aos 15 anos eu já estava lendo Teoria do Sonho de Freud. Não me pergunte por quê, mas eu tinha esse desejo de ler. Cervantes, Don Quixote, eu li em espanhol, isso lá pelos 15 anos. Então eu tinha uma necessidade de estar sempre com o livro na mão. Quando eu entrei para a faculdade, um jovem que era de uma cidade de Goiás, que agora virou Tocantins, era de Araguaína. Ele um dia me encontrou lendo um livro e falou, Robson, eu vejo que você está sempre com livros na mão. Eu faço parte de um grupo de um padre e escritor, João Moana.
Ele, inclusive, faz as homilias no domingo, e antes do programa começar, às 4 horas, a gente tem, antes da homilia, nós temos o nosso encontro, que é um encontro de 1 hora. É uma técnica de formação de pessoas, de jovens, que ele trouxe, acho que talvez de um outro estado da América Latina, outro país, e, cara, é muito bom. Nós temos uma grande biblioteca, fez um comercial belíssimo do encontro. E eu disse, poxa, legal, então irei lá. Não fui. Eu deixei aquilo, não. Chegou no domingo, eu falei, no domingo tem futebol na TV, eu vou assistir, está louco de futebol, não vou. O que acontece na segunda-feira? O Joaquim, o nome dele é Joaquim. O Joaquim olha bem para mim e disse, olha, nós sentimos sua falta. E aquilo foi arrebatador. E eu fiquei assim, Rogério, e disse, cara, porque, olha, tem alguma coisa nessa fala desse homem. Ele não reclamou, disse que sentiu a falta. O que aconteceu? Domingo seguinte eu estava lá, e aí a minha vida muda completamente. Nesse momento, nós começamos a fazer exatamente, a participar do grupo, 1 hora, cara, com tudo definido. A criação da JUAC, eu fui para participar da JUAC, Juventude Universitária Autêntica Cristã. Depois eu vou trazer mais detalhes dessa relação aí com o Moana. Mas é aí que acontece o start. Primeiro, nós da JUAC éramos conhecidos, escolhidos, para fazer as leituras na igreja. Então, quando eu comecei a fazer leitura, o pessoal começou a gostar da voz. Eu não sabia disso. Quando o Moana me convidou, o Juarez tinha saído, inclusive, da Rádio Educadora, tinha sido demitido, foi uma situação. Eu até recentemente fiz esse registro com ele. O padre Juarez Moana, Medeiros. Juarez Medeiros, ex-deputado, da área jurídica, inclusive, né? Uma grande atuação. Era um homem que passava em todos os vestibulares. Tanto é que ele fez jornalismo e, parece, jornalismo e medicina. Ele fazia tudo ao mesmo tempo. Ele fez direito, jornalismo, medicina. O Juarez fazia o vestibular e passava. A gente sabia disso, de uma formação cultural fantástica. Esse homem, que eu vejo até hoje, disse para ele já pessoalmente, registrei em vídeo. Ele faz falta no rádio. Ele tem uma formação espiritual, sociológica, brilhante. Sou suspeito de falar desse meu amigo. Pois bem, Moana, antes de entrar para a missa, disse, olha, no final da missa, eu quero falar com você. Fiquei até preocupado. Terminada a missa, disse, você não gostaria de ajudar no programa de rádio? É um programa só de meia hora, na Rádio Educadora. É um programa que tem como tema a campanha da fraternidade, que foi uma campanha que surgiu há pouco tempo, há um tempo atrás, e era o Juarez que apresentava um programa e você pode apresentar. Você quer participar? Isso. Eu, padre, mas eu sou sou estudante de farmácia. Ele disse, não, você estuda em farmácia, você pode ajudar muita coisa. Dicas de saúde para as comunidades. Era essa das comunidades eclesiais de base que haviam sido criadas. Sim, as SEBs, né? As SEBs. Isso, as SEBs. Então, essas SEBs, elas foram fundamentais. Então, a Rádio Educadora, esse programa, juntava todas elas. Então, as pessoas iam para a rádio. Naquele período, aí eu acabo tendo duas divisões na minha vida. Eu começo a trabalhar em rádio, e lá no rádio eu conheci a minha mulher. Sim. A Glória Capelo, que também chegou lá um dia vendendo umas rifas de rainha caipira. A gente olhou para ela assim, eu e um outro apresentador, uma amiga nossa, e olhamos aquela jovem falando tanto, a gente pensou, por que a gente não coloca alguém que é da comunidade? Ela era do interior, não é de Cedral. Por que a gente não coloca alguém da comunidade? Que aí o programa fica perfeito. Tem alguém da locução, tem uma pedagoga, essa nossa amiga Elizabeth Peixoto, e nós convidamos a Glória. Depois a Elizabeth foi embora, nós dois permanecemos no programa, Glória Rabelo, depois ela virou Tia Glorinha, porque ela fazia programa infantil. Então eu acabei ali sendo premiado 2 vezes, com uma profissão que me acompanha já há quase 40 anos, esse ano eu completo 40, e me casei com a Glória, nos encontramos ali, e continuamos a fazer o programa. Depois ela foi para a administração, e eu permaneci em rádio. Então foi assim que eu cheguei em rádio. Rádio Educadora. Sim, Rádio Educadora. Abriu as portas, então foram as portas de entrada para a radiofonia maranhense. Depois desse trajeto todo, chegaram à Rádio Educadora,
por uma eventualidade, digamos assim, né? A gente vai colocar sempre entre aspas aqui, porque às vezes é porque era para ser mesmo. Mas Isso, devido também ao Padre Moana, né? Não é isso que você falou? Então, ele é o divisor de águas, Sim, porque sim. ele que diz, ele até brincou comigo, olha, preste atenção, você tem fãs quando você faz a leitura aqui na igreja, eu descobri que você já tem um fã-clube aqui, mexeu um pouco com a minha vaidade, e aquilo me estimulou. Com certeza. Que noção da minha... Porque quem fala, lendo ali, fazendo leitura nos ambientes, às vezes não tem noção da própria voz. Não tem. Você fica tão ligado no texto que esquece de perceber a voz. Então eu não sabia disso. E foi assim que eu fui visitar. No dia seguinte, na segunda-feira, eu fui lá conversar com Dom Mota, Dom Mota, que era ele depois foi sucedido por Dom Paulo. Ele era de Recife, um apaixonado pelo rádio, Dom Mota, apaixonado, Rogério. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que chamou a atenção foi o radinho de pilha ligado do lado dele, na mesa. Eu falei, olha, ele gosta de rádio. Então me convidou, eu fiz uma estreia, e por causa disso eu comecei a ser chamado nos programas. Aí o diretor da rádio me ouviu um dia fazendo o programa, chamava Para Onde Vais, meia hora apenas de programa, e disse, olha, nós temos um espaço onde Juarez também apresentava, que era, acho que, o dia a dia da cidade. Você não quer experimentar também? E aí eu fui. Depois ele disse, olha, tem um programa também aqui no sábado à noite, que chama Parada Popular e Lugar, meu Deus do céu. Você observa que foi tudo acontecendo de uma forma muito espontânea. Eu não saí nenhuma vez, graças a Deus, procurando emprego para mim. Não teve programação, né, Robson? Não teve programação, a sua vida não teve a programação. No rádio você não programou, agora eu vou procurar fazer tal coisa. Não, as coisas aconteceram vindo até você por causa daqueles que te ouviam e que diziam, não, opa, essa voz aí, esse rapaz aí, esse comunicador aí. Eu acho que esse cara é bom de latinha. Uma vez eu entrevistei. Na sequência, se eu for te dar uma sequência, aí eu estava na educadora. Um dia eu estava na educadora, atendi o telefone e disseram, quem está falando? Eu falei, o Robson. O Robson, aqui é da Rádio Ribamar. Quem está falando aqui é Neres Pinto. Eu conheci Neres Pinto das jornadas de futebol. Muito famoso. Sabia que ele era diretor de jornalismo da Rádio Ribamar. Nossa, eu falei, não, sério. Ele disse, não, porque a gente está querendo fazer um teste aqui, eles estão precisando de um repórter, e eu estava ouvindo você tem, sabe, você fala muito bem, você não quer vir fazer um teste aqui? Eu falei, eu te liguei o telefone, achei que era trote. Desliguei o telefone. Em seguida ele ligou de novo, você bateu o telefone, que está falando Neres Pinto, da Rádio Ribamar, vem aqui fazer um teste. Aí eu acreditei e fui. No dia seguinte ele disse, olha, precisamos de um teste, vou botar aqui um gravador, máquina de escrever para você, eu quero que você faça uma narrativa como se você estivesse ao vivo transmitindo para a rádio alguma coisa. Aí eu fiz 2 textos, me lembro muito bem, era narrando um incêndio nas palafitas da Liberdade, e o outro era o incêndio no edifício Caiçara. Começou com 2 incêndios, começou incendiário. Não, então virei incendiário. Incendiário Robson Júnior, ou incendiário. E a pessoa, aí eu gravei aquilo e deixei para ele, aí ele, tá bom, aí eu vou ligar para você depois. Ligou no dia seguinte, agora você vem gravar aqui, fazer um teste com o nosso sonoplasta, até nós perdemos ele já faz 1 ano e pouco, que era o Franklin de Oliveira. E aí fui fazer o teste com o Franklin, e aí passei por um problema. Eu fazendo o teste e o Franklin fazendo assim, do outro lado. Aí o que eu penso? Tá me reprovando. É um olhar de reprovação. Esse cara aí não dá. Poxa, esse cara não dá. Aí quando terminou, eu fui lá com minha cara triste. Ele que foi, e aí, foi tudo beleza? O Neres perguntando, não, cara, acho que não foi legal, não. Aí ele insistindo, por que que não foi? Eu falei, não, cara, é porque eu tava lendo o texto e o operador sacudindo assim negativamente. Não, ele tem um tique nervoso. A gente chama ele de Balancinho, porque o nome dele é Franklin de Oliveira, mas o apelido dele é Balancinho. E aí, da Rádio Ribamar, eu comecei a fazer programa. Era um programa de notícia, fazendo noticiário. Pô, minha voz não era bem de noticiário, mas eu fazia noticiário. Aí alguém um dia entrou na sala e disse para o diretor, Leonor Filho,
já saudoso Leonor. Leonor. Eu ouvi muitos programas do Leonor, ainda peguei muita coisa dele. Muito bom. Ele é um dos caras daquele time da difusora, da rádio. Dos fundadores, né? Lá do início, né? Lá do início. Ele teve uma das primeiras agências de propaganda de São Luís. Ele tinha aquela voz, Leonor Filho, aquela voz, assim. O vozeirão. Então ele foi meu diretor. E aí o cara falou para ele, rapaz, esse menino tem voz de disc jockey, ele tem que fazer programa de música. Isso era umas 9 da manhã, para te ver como tudo aconteceu na minha vida. 9 da manhã. Aí ele disse, poxa, a gente está com espaço que está precisando de locutor de tarde. O nome do programa é Comando Total. Podia colocar o Robson, mas só que aí, nesse período, até esses dias, eu me chamava Alberto Robson. Eu comecei com Alberto Robson. Entendeu? Na radicadora, Alberto Robson. Aí o diretor de jornalismo, Moreira Serra, filho do pai do Moreirinha, que é... Sim, Moreira Serra. Ele está até em programa de televisão, Moreirinha. Tem. Moreirinha, na época, devia ser adolescente, eu acho. O pai dele, então, o velho Moreira, disse, mas esse nome é muito sério para disc jockey. Vamos trocar o nome desse menino. Alberto Robson é sério demais, jornalismo está certo, mas vamos mudar. Aí tinha uma senhora, e agora, qual é o nome? Tinha uma senhora que limpava banheiro na Rádio Ribamar e que vendia doces para a gente também, uns bolinhos. Aí ela parou de segurar a vassoura, nunca me esqueço. Olhou para a gente e disse, por que não bota Robson Júnior? Pronto, então essa senhora foi que batizou esse locutor com esse nome. O Robson Júnior veio dessa senhora, não sei se ela ainda era viva, não sei. Naquela época eu estava com 23 anos, e ela já era bem mais velha. Não sei, agora ela deveria estar com mais de 70 anos. Eu não sei, ela deu o meu nome. Aí eu estou um dia na Rádio Ribamar de tarde, pela manhã, terminei de fazer o programa, estava com lá, o telefone toca. Para te ver de novo, outra coincidência. Era quem? Edmilson Filho, que nós perdemos há pouco tempo. Um locutor de uma voz belíssima, foi da TPE durante muitos anos. Trabalhava no Mirante e ligou para mim, rapaz, não é que é seu nome, rapaz? Eu digo, meu nome é Robson. Por quê? Disse, não, eu estou ligando da Mirante. Nós precisamos aqui de um locutor, o César Roberto foi para Brasília, e a gente precisa de um locutor, e disseram que a sua voz tem um timbre parecido com o do César Roberto. Aí perguntou assim mesmo, na xixa para mim, quanto é que tu ganha aí, rapaz? Não, fala sério. Aí eu falei, cara, eu ganho 24 mil cruzeiros. Era cruzeiro na época. Eu ganho 24 mil cruzeiros aqui. Ali. A Mirante aqui está pagando 52 mil cruzeiros. Olha, vem aqui na semana que vem para te fazer um teste. Aí eu, poxa, tá bom, olha, mas tu tem que vir na Voz do Brasil, porque não tem estúdio. A mesma mesa que a gente usa no ar é a mesa que a gente usa para gravações, mas a gente só pode fazer isso na Voz do Brasil. E lá vai São Francisco, né, pega meu ônibus, atravesso para lá. Avenida Ana Jansen. Avenida Ana Jansen. Avenida Ana Jansen, número 200, nunca esqueci. Então, eu vou para lá e sou recebido pelo Adalto Brother. O Adalto era um locutor de voz grave, já perdemos o Adalto há muitos anos, né? Já estava fora da Mirante quando morreu, mas é um dos que fez parte da história, igual ao Rubinho, né? Que nós perdemos. Rubinho, infelizmente, né? Uma perda enorme. É uma perda que a gente ainda lamenta até hoje. Então, o Adalto me entregou uma dica, que era a dica Mirante, que a gente lia, uma dica cultural, me mandou anunciar 2 músicas. Me lembro até hoje. Uma música era do grupo Survival, Eye of the Tiger. Sim, que é a música trilha do rock, né? Do rock. Rock Balboa, do primeiro rock, né? Então, ele fez ele mandou eu ler ali, e a outra era do grupo Supertramp, It's Raining Again. Ah, muito bonita essa música, por sinal. Linda, linda, linda. Cara, outro fenômeno daqueles anos 80. Estou falando aqui de 1982. Aí o que acontece? Naquela época, eu fiz o teste, fui embora, e falou, depois a gente liga para você. E larguei de mão. Esqueci aquilo. Aí esqueci, simplesmente larguei de mão. Quando foi um dia, eu estava na radicadora. A radicadora ainda funcionava na Rua do Sol, 535. Chamava Palácio Verde do Rádio, porque a fachada era de azulejos verdes. Era um prédio da igreja que se transformou em rádio educadora. Então, eu estava lá, quando de repente chega um operador da rádio educadora, com o capacete na mão, ele andava de moto, Jeremias,
que é o último que nós perdemos na Mirante no acidente ali na curva do 90. Esse garoto bateu a moto na madrugada e, infelizmente, atingiu o baço e ele não demorou muito tempo e morreu. Ele chegou lá e disse, olha, estou aqui numa missão, eu vim te buscar porque estou aprovado, teu teste foi aprovado já faz mais de um mês, e tu não apareceste lá. E o diretor me deu a missão de te botar na moto e te levar agora para Mirante. Foi assim. Aí eu, poxa... Foi conduzido, né? Você foi conduzido ao trabalho, né? Vem aqui. Foi conduzido. Quando cheguei lá, ele disse... Aí ele, temos horário, faz horário aqui pela manhã. Eu falei, não posso, eu faço faculdade de farmácia de manhã e de tarde, dou aulas também. Eu dava aula em 2 escolas naquela época. Sala de aula me ajudou muito a falar, isso é importante. Muito importante. Fiquei praticamente de 80 até a década, acredito, de 90, eu fiquei dando aulas. Desde 78 eu comecei a dar aula, dei aula no La Roque, no Cardoso Amorim, no Conceição de Maria. Foi uma experiência para mim riquíssima, sala de aula. Então ele disse, olha, eu só posso à noite. Ele disse, nós temos um horário, de 8 a 1 da manhã. Poxa, era uma loucura, porque eu tinha programa às 7h30 na Rádio Ribamar. Foi um período assim maluco, mas eu não disse não. Sim. Eu falei, eu topo. E comecei então a fazer programas na Mirante, ou na Mirante na madrugada, e foi um aprendizado fantástico ali. Eu entrava às 8 e saía 1h da manhã, voltava para casa 1h30, 1h, ia dormir não sei que horas, eu dormia pouco, eu peguei quase uma estafa. Mas eu assim comecei, e se tivesse que fazer de novo... Faria novamente, né? Com certeza. E até porque é uma história muito, muito bonita, né? Você vê aí que tem esses elementos aí que vão se somando, né? Os acontecimentos que vão se entrelaçando para dizer assim, olha, siga aqui esse caminho, né? Esse caminho aqui é que tem mesmo a ver mesmo com a figura, né? Com quem você é e com a questão até da formação do comunicador, né? Porque acaba que você faz a escola, né? Ao longo dessa trajetória e você se aperfeiçoa, né? Como você falou, além da sala de aula, que realmente eu recomendo para quem gosta e para quem curte, né? Para quem sabe, a sala de aula é um palco, né? Também, né? Um lugar que você aprende muito, você troca, né? Você aprende e você ensina, né? Que você sabe e recebe também, né? Muita coisa. E aí você vai para o rádio, que tem essa questão também da troca, né? Do público, dos ouvintes, daquelas pessoas que te seguem, que você nem sabe, numa época que nem falavam em seguidores, né? 80, 90, nem sei essa palavra, seguidores de fulano, seguidor não, seguidor era só lá do Tom Jones, dos caras lá da, enfim, dos líderes de seita, né? O cara sujeito lá, o Jones, exatamente. Jones, os líderes de seitas que tinham seguidores, né? Mas assim... Eu quero fazer um adendo, sim. De que, voltando aqui, aquele encontro lá com o Ana, naquele domingo. Sim. Ele não só me coloca em rádio, mas ele também me leva para fazer a primeira palestra. É ele que me coloca também em oratória, porque eu fiquei 20 anos como instrutor de oratórias do Senac. Sim. Oratória básica e avançada. Eu até hoje dou treinamento. Depois eu criei minha própria plataforma de treinamento com meu irmão, o Natanael. Nós criamos uma plataforma de treinamento através de uma rádio web que nós criamos, e através da rádio nós juntamos pessoas e fizemos, não sei nem quantos, mais de 10 treinamentos. Então, essa foi outra faceta. E eu considero isso, sob o ponto de vista espiritual, fantástico, porque eu comecei a dar formação para profissionais de rádio dentro do Senac, para que pessoas que tinham dificuldade de falar também. Eu acredito piamente que quando você emite conhecimento, você recebe de volta. Tudo é uma troca. Levando por um ponto de vista, me permita mistificar mesmo. Sim, claro. Mas eu creio piamente que quando eu emito sabedoria para uma turma, é como se aquilo me retornasse, como se alguém em algum lugar do universo dissesse, olha, o talento dele, olha o que ele está fazendo com os talentos. Ele está enviando e multiplicando. Vamos mandar mais talentos para ele. Isso cria um fluxo. Sim. Eu acredito, sabe por que eu acredito? Porque muitas das vezes que eu entro no rádio, que eu ligo o microfone, eu nunca me preparei para programa nenhum, meu cara. Sim. Eu entro e os assuntos vão chegando. Eu tenho uma boa memória ainda preservada, graças a Deus. Ela começa a dar uns sinais, mas eu estou sempre estimulando.
E, e digo isso para os alunos, tem uma frase que digo sempre nos meus cursos de oratória e também para locutores. É preciso ver a cidade com olhos de turista. No primeiro momento eles não entendem isso. Depois ele diz que quando o turista chega numa cidade, ele fica devassando cada detalhe, tudo como novo, tudo para ele é novo. E a gente, de modo geral, a gente que mora em São Luís, a gente já não percebe mais um belo pôr do sol no final da tarde passando pela ponte do São Francisco ou pela bandeira Tribus. A gente vai... No automático, você vai no automático, né? Passa ali 10 vezes por dia e não olha aquilo que está ali, né? E o outro chega e diz, meu Deus, olha lá, que negócio. Né? Então eu não perdi isso, cara. Eu tenho celular, eu tenho hoje mais de 25 mil fotos que eu já distribuí na internet nos meus vários Instagrams. Eu tenho mais de 25 mil fotos que eu já fiz em São Luís nos últimos 10 anos. E todos os dias, para onde vou, eu olho sempre, Robson, mas tu fotografa a mesma coisa? Eu digo, não, eu me lembro de uma música de Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo muda, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, um indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Isso é quântica. Eu já estudo física quântica há algum tempo e uma amiga querida me disse que Lulu Santos estava estudando física quântica quando fez a música Com uma Onda no Mar, que a gente curte assim de uma forma lúdica, mas não tem noção da profundidade, às vezes, da letra. Então, eu teve mais esse detalhe. Eu fiquei em oratória, agora deu um tempo, pretendo até fazer esses treinamentos virtuais. Eu oriento pessoas, às vezes o cara quer fazer, eu digo, cara, o que é o problema que tu tens? E começo a fazer assim, como estou falando com você, orientações para essas pessoas. Isso para mim é uma forma, e isso não falo, não é nenhuma grande coisa, mas eu acredito que é o meu jeito de retornar aquilo que Deus me deu de dom para falar. Com certeza. E eu preciso fazer isso. Era esse adendo que eu queria fazer. Com certeza, não, eu também concordo com essa sua colocação. E Robson, então a gente já falou aqui de muita coisa já nesse curto espaço de tempo, agradecendo já desde agora a todos que estão nesse minuto, exatamente agora, ainda conosco, a ouvir aqui o nosso Alberto Robson. Não, Alberto Robson não, Robson Júnior, esse que você conhece aí das manhãs, das tardes e das madrugadas antigamente, né? Eu também comecei a ouvir o Robson, muito possivelmente não pelas manhãs. O meu primeiro Robson foi o Robson das madrugadas e ali o Robson da Mirante ainda, né? E depois, era um acorde, ali tinha um acorde recorde. Acorde recorde logo de manhãzinho cedo. Nada por acaso. Eu estava numa viagem de férias para saber como é que surgiu, por exemplo, o acorde recorde. Como você vê que na minha vida as coisas aconteceram de uma forma muito especial. Eu estava com minha mulher, nós estávamos de férias em Petrolina. Estávamos chegando a Petrolina, em Pernambuco, e eu resolvi ouvir rádio. Liguei o rádio. Por uma coincidência, liguei o rádio. E um locutor, anunciando uma música, ele diz, olha, essa música aqui é muito legal, é não sei o quê. O nome do programa do cara era Flash Memory. Aí ele disse, essa música é muito boa, acorde e recorde a música. Cara, aquilo me deu um negócio dentro de mim. Um insight. Um insight. Eu acordei minha mulher e disse, me dá uma agenda. O que tu quer? Me dá uma agenda rápida. Anotar isso aí. E eu anotei. 5h15 da manhã, Petrolina, acorde e recorde. Deixei anotado. Passados uns anos, voltamos. Esqueci aquele evento. Passados uns 4 anos, me deu uma doideira. Eu queria ser demitido da Mirante. Você acredita? Eu trabalhava de manhã, ninguém ligava muito para a rádio, lá ninguém ouvia aquela rádio de manhã. Só ligava um cara que era amigo de Fernando Sarney, até falei isso para Fernando, aí o cara ligava, pedia uma determinada música e disse, se tu não colocar a música, eu vou ligar para Fernando. Aí eu fiquei, me sentia muito chato naquele e pedi para sair. Aí o diretor da rádio na época, meu amigo Américo Gerando, disse, não, tu tá estressado, vamos te dar férias. Me deram férias. Aí eu voltei. Quando voltei, e aí, cara, tudo beleza? Não, cara, eu quero ser demitido. Que história é essa? Aí ele disse, vou te dar mais 15 dias. Tu acredita? Isso é real. Me deram mais 15 dias. Rogério, quando faltava 2 dias para completar a quinzena, eu acordei um dia com uma ideia e fui para lá. E disse, olha, é o seguinte, eu não saio da rádio se vocês me derem
de manhã, 1 hora para eu fazer do jeito que eu quiser. Aí, beleza. Tu vai fazer o programa de quê? Eu vou fazer um programa de músicas antigas. Mas qual é o nome do programa? O nome do programa, ai meu Deus, qual é o nome do programa? Liguei para a Glória, minha mulher, e disse, pega aquela agenda da nossa viagem. Que agenda? De 4 anos atrás, que a gente foi para Petrolina. Pega essa agenda. Ela está aí, uma agenda vermelha. Aí ela, tá bom, vai lá agora, pega o mês de maio. Ok, folha por folha, vê aí. Aí ela disse, encontrei aqui uma folha. Procura que tem anotado aí 5h15 da manhã, aí tem alguma coisa embaixo que eu não me recordo agora. E ela disse, está aqui, acorde e recorde. É isso aí. Pronto, tá aí. Foi assim que surgiu. Aí eu liguei, falei para ele, fui lá no diretor e disse, olha, acorde e recorde. E aí esse programa deu um problema, que o Pedro Sobrinho tinha criado um programa chamado Acordes. Acordes, na mesma época praticamente, né? Tinha mesmo. No mesmo período. Aí ele achou que eu estava querendo imitar, eu não sabia a história. Eu contei a história para ele, e o programa acabou, e por causa disso, o Pedrinho acabou criando um programa que transformou ele em DJ, que foi o Jam Session. Sim, Jam Session. Foi muito bom. Por sinal, assim, eu acho que um dos programas que marcaram, né, a época ali, Jam Session. Sem dúvida. Mas não tem nem dúvida. Eu disse até um dia para ele, Pedrinho, ainda bem que eu criei o Acorde Recorde, porque assim a Mirante ganhou 2 programas. Depois eu tive problema. O pessoal achava que era um programa brega, porque eu tocava Roberto Carlos, Jovem Guarda, eu tocava todo mundo. Tudo. E aí, não tinha preconceito musical, eu me lembro muito bem disso. Qualquer coisa podia tocar. Eles diziam, não, porque essa música só para rádio de gente só rica, só dos amigos de Fernando, conversa. Liguei para Fernando, tu tens alguma restrição em relação ao tipo de música que eu coloco, música dos Beatles, Roberto Carlos e Robson, nossa geração cresceu ouvindo Jovem Guarda, Beatles, Roberto, tudo. Poxa, nada disso. Larga esse pessoal de mão. Pronto, a partir dali, o programa até hoje ainda é os mais ouvidos. Nesse momento, ele já é um programa de maior duração na Mirante, eu já saí de lá em 2000, eu fiz o programa durante 9 anos, eu comecei o programa no 1º de julho de 1000, agora ele fez aniversário agora dia 1º. Então, eu comecei dia 1º de julho de 1981 e terminei em 2000. Terminei exatamente em 2000. 1991 que eu comecei. E terminou exatamente em 2000. E eu terminei, mas o Gleidson continua. Gleidson tá lá todas as manhãs, né? Então, 30 anos, né? 30 anos. Então, o programa está lá já é o programa mais antigo, que surgiu de uma intuição de Robson ouvir rádio. Como a gente gosta de rádio, né, velho? É verdade. Então, foi ouvindo rádio que eu peguei, tive essa intuição. O cara falou uma frase, eu achei tão sonoro aquilo. Mas tem um detalhe. Quando eu criei esse programa, esse nome, eu estava no 3º dia fazendo o programa e eu queria tocar vinil, porque era vinil na época. Sim. E eu peguei um disco, sabe o nome que tinha escrito na capa do disco? Mania Matinal. Olha só, o nome do próximo programa que é o que você apresenta, né? Apresenta aí, né? Olha o que aconteceu. Olha Mania Matinal, salvo engano, é uma música do Paulo Diniz, não é isso? Você falou exatamente. Baiano Paulo Diniz, né? O grande Paulo Diniz, né? Tu és de rádio mesmo, porque tu está sabendo desse título aí, é quem vai atrás de música mesmo. Ele é um disco, é o nome do disco, o nome de uma música que diz assim: eu tenho uma mania de acordar e ficar na cama, pensando na vida, pensando em você. Pois aí eu guardei, eu falei, meu Deus, esse aqui seria o nome perfeito para o programa. Mas aí tu acredita que eu ainda quis voltar o nome, trocar? Eu digo, não, guardei. Passados tantos anos, eu já na difusora, um dia a Paulinha chegou para mim, Robson, você não quer fazer um programa do jeito que você fazia na Mirante? Me disseram aqui que esse programa, muita gente te ouvia, até hoje está lendo. Muito. Poxa, na hora, isso era uma quinta-feira. Aí, quando é que a gente pode começar? Não, pode começar segunda. Só quero, para a gente não começar numa sexta-feira, eu quero uma segunda. Qual é o nome do programa? Eu falei, nem pensei 2 vezes, Mania Matinal. Mania Matinal. Foi assim. Então eu tive esses 2 presentes ali no mesmo período. E tudo encaixa, né? Se você for ver, encaixa perfeitamente. Porque às vezes, ao escolher títulos, né? Por exemplo, eu falo agora como quem escreve e tal. Quando você é um escritor, uma escritora, que você fica às vezes pensando 1000 títulos para dar, qual vai ser o título, o nome do meu livro.
E às vezes você não tem uma boa sorte e escolhe um que não pega muito bem, né? Da mesma forma, você cria um poema, escreve qual vai ser o título desse poema, às vezes não vem. Ou você coloca um e não diz muita coisa. Mas no teu caso as coisas foram encaixando perfeitamente, né? Muito encaixaram muito bem, cara. Eu sou uma pessoa de muita sorte nesse aspecto. Aliás, eu não acredito muito em sorte, eu acredito que existem predestinações. Sim, sim. De alguma forma a gente vem, sabe, está no nosso DNA, de alguma forma. E os insights, né, Robson? Porque eu acredito, por exemplo, que você é um cara que está aberto para receber esses insights, para receber essas iluminações dos outros, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a achar assim, tudo fui eu que criei, esse nome foi o Rogério que deu. O nome do não sei o que foi ele também que inventou. Não, às vezes as pessoas têm para nos dar e a gente não quer receber. Mas no teu caso, como tu ficas com as antenas ligadas o tempo todo e tem a abertura para receber e dizer, é isso aí, é isso aí, vou anotar aqui que isso aí vai servir para mim um dia. E aí chega aquela hora lá, você já tem a coisa pronta, né? Então é muito isso, né? Baseado, eu acho que foi, não sei se foi Newton, diz que para mentes preparadas não existem surpresas. Exato, não existe. Todo mundo olhava a maçã cair e não dizia nada. O cara, por que essa maçã, em vez de cair, por que ela não sobe? Então, a pergunta de $1 milhão é essa. Então, eu digo isso sempre para os ouvintes, para os alunos na área de formação de rádio. Olha, tenham sempre guardado na memória, atentem, quando chegarem no momento, devassem esse ambiente. Seja qual for o ambiente, devassem ele. Observem as cores, o piso, a lâmpada, se tem gente falando, por onde ando, eu ando fazendo um scanner dos lugares. Para que isso? Porque eu não sei, mas em algum momento aquilo vai servir na minha comunicação de alguma forma. Quando eu fazia o Acorde Recorde, por exemplo, eu morava no Barra Mar. Aí o motorista achava estranho. Eu fazia um percurso e digo, vamos pela praia, que eu quero ver as pessoas que estão na praia, o que elas estão fazendo. Então eu olhava o cara cortando coco, a pessoa fazendo os exercícios, e aquilo ali já servia para mim. Uma vez eu estava caminhando eu morava no São Francisco, ali por trás do posto Hélio Viana, né? Sim, Hélio Viana. O edifício Cristino, fui o primeiro morador do edifício Cristino. Então, eu andando por ali, eu ia andando para Mirante, o programa era 6 horas, eu ia andando. Aí eu olhei uma árvore que começava reta, depois ela ficava torta. Mas depois, em seguida, ela onde tinha parado de fazer torta, ela seguia de novo reta. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu me lembrei de uma música que dizia assim, pau que nasce torto, morre torto. Eu cheguei na rádio, no programa, falei, gente, esqueça aquela história de que pau que nasce torto, morre torto. Vocês passarem agora na Avenida Castelo Branco, vocês vão ver que uma árvore, em algum momento da vida, ela se entortou, mas depois ela seguiu reto, procurando a luz que é o sol. E aí todo mundo, no dia seguinte, não tinha internet ainda nessa época, velho. Então, no dia seguinte, era o pessoal ligando para mim, dizendo, rapaz, eu passei por lá, realmente. Então, eu passei a ver a vida, a cidade, sempre com o olhar de turista. É como se eu estivesse vendo pela primeira vez. E esse recado aqui fica, porque nesse momento a gente vai estar sendo assistido por futuros profissionais de comunicação. Por isso eu digo para eles, olhem a cidade ou qualquer lugar para onde vocês possam ir com o olhar de turista. Não percam a sua capacidade de se deslumbrarem. Por favor, não vejam deslumbramento como algo pejorativo. Deslumbrar-se significa, o que criança, por exemplo, é não perder a criança que está dentro de você. Criança um dia aprende uma palavra nova, cachorro. Ela passa o dia todinho dizendo cachorro, cachorro, cachorro. Então, se você não perder isso, eu digo para profissionais, aqueles que querem. Tem gente que chega na profissão só para curtir outras coisas. Não, se você for profissional, olhe a sua cidade com olhar de turista. Assim você vai falar melhor da sua cidade. Com certeza. E vai ter esse alimento, né, que você tem, o alimento do ver, o alimento do ouvir, né, o alimento como você mesmo utilizou o termo, escanear, né? A paisagem está toda lá, basta você chegar e olhar. Mas, Robson, então vamos voltar aqui à questão do João Moana. A gente já tocou no início, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, um pouquinho mais sobre ele. João Moana, para quem não sabe, ou quem não é da época em que o padre era vivo ou nunca leu, foi um grande sacerdote, né? Um grande escritor, um homem de oratória, enfim, um homem especial que
nosso estado, nossa cidade teve, que não está mais entre nós, né, fisicamente, mas que deixou muitas obras, não só escritas, mas obras humanas, né? E aí o Robson teve a chance e a honra de não só conhecê-lo, mas participar de um momento. Então, Robson, a minha pergunta seria a seguinte: qual é a importância do Moana na tua vida? Quanto você acha que nós perdemos com a ausência dele, a falta que faz ele aqui no Maranhão, no mundo, né? Mas eu digo aqui no Maranhão, em São Luís, que foi por onde ele deixou mais rastros. E a questão da espiritualidade, né? Que também ele estava ligado, mas eu pergunto para você, qual foi a importância desse sacerdote no teu processo de formação humana e espiritual? Como é que essa espiritualidade entrou na tua vida e se manifesta ainda hoje, mesmo na tua profissão, mesmo no teu cotidiano? Bem, eu digo que é o meu divisor de águas. Moana é o divisor de águas. Eu no início queria ser, por influência do meu pai, engenheiro, depois minha mãe queria que eu fosse médico, e eu virei, como diz um amigo meu, não tu és um médico do teu jeito falando para os ouvintes. É uma forma de exercer um pouco de uma medicina diferente. Mas como? Não, tu tem uma espiritualidade. Então estou te respondendo já um pouco da influência de Moana. Moana vem, me coloca em duas vertentes. Ele me coloca na rádio, educadora, e me coloca para fazer palestra. A primeira palestra que eu dei, eu viajei com o mestre Moana. Ele deu palestra para casais e eu dei palestra para jovens, Chapadinha, janeiro de 1980. Então, ele me coloca ali e, sabe, o meu caminho muda completamente. Muda completamente, porque, inclusive, ele chegou a me prometer, quando eu me formasse em farmácia bioquímica, ele me mandar um estágio para mim, lá na cidade de Porto Alegre. Ele tinha um amigo que tinha um grande laboratório, e ele me dá um estágio ali. Aí eu vou pular um tempo aqui. Nosso último diálogo, eu encontrei com ele e disse: padre, você lembra? Cadê aquele meu estágio? Eu não sabia, ele ia morrer daí a 2 dias, ou daí a 2 meses ele ia morrer. E eu encontrei com ele ali no canto da esquina do Ferro de Gomar, bem ali. Ele ia caminhando da Rua Formosa, onde eles moravam, da Casa Moana, ele ia andando para o Seminário Santo Antônio. Ele ia, uma bolsa bastante característica, chinelos franciscanos, uma camiseta por dentro, camisa manga comprida, ele em passos lentos. Ele era um homem muito alto, mas sim, era alto, né? Eu tenho 1,78 m, ele tinha mais do que isso. Ele era mais alto. Mais alto. Então, o que aconteceu? Eu disse: olha, padre, cadê o meu estágio? Lá em Porto Alegre. Ele olhou bem para mim e disse: jovem, não, esqueça isso, você é de rádio. E eu fiquei muito honrado do mestre ter me dito aquilo. Eu digo: mestre, pois é, você que me colocou nessa história. Sou muito agradecido. Foi o nosso último diálogo. Ele morreria num sábado e eu estive lá, inclusive, na missa dele como presente. Mas ele é muito importante por quê? Porque a JOAC é importante. O que ele criou, qual era a ideia daquele homem naqueles anos 70? Porque a JOAC vem ainda dos anos 70. Ele achava que se naquele momento ele criasse uma espiritualidade, desse uma espiritualidade boa, aqueles jovens que estavam entrando para a faculdade, nós teríamos no futuro grandes profissionais cristãos com uma visão diferente de espiritualidade. Isso poderia ser muito bom para todos esses profissionais. Só para dar um exemplo de um deles, Marcos Pacheco, brilhante médico, que já foi secretário de governo da Secretaria de Saúde, já foi de governo do Estado, e hoje ele cuida de administrações de saúde pública, alguma coisa do governo, que é um negócio que cuida de humanas e da saúde. Ele é brilhante. Esse jovem chegou para lá com a gente ainda estudando para o vestibular. Ele fazia parte da pré-JOAC e depois da JOAC. Estou citando apenas um caso, mas são muitos casos. Então, a ideia de Moana, e o que você está ouvindo aqui é uma semente plantada de Moana, agora no futuro. Ele tinha essa noção. Então, quando as pessoas me falam: poxa, tem uns até que confundem, tem uns que dizem que eu sou padre, que eu sou pastor, que eu falei: cara, a minha mãe queria que eu fosse padre no início. Inclusive, a minha mãe até queria que eu fosse padre no início. E lá no início, eu simplesmente, ela chegaram até a me preparar, eu ia embora para a cidade, eu acho que, não sei se era Ottawa, eu acho que lá no Canadá. Mas aí Ottawa, não aconteceu. No Canadá, chegava. Então, a formação que nós tivemos naqueles final dos anos 70, começo dos anos 80,
era a melhor formação que alguém poderia ter. Então, Sim. ele é super importante, e eu, nesse momento, Rogério, me permita, então, fazer uma observação. Eu estou envolvido num projeto, eu e o Tony Moana, que é sobrinho dele, e um sobrinho neto de Moana, que mora na Califórnia, eu acho que é na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele é, inclusive, um premiadíssimo jovem de publicidade. Ele tem só 30 anos, ele acaba de ganhar 5 Leões de Ouro em Cannes. Olha só. Ele faz os comerciais da Apple, para você ver o padrão desse jovem. Alto então, nível, ele né? é envolvido nesse projeto. Eu e o Tony estamos fazendo coleta das conversas, os locais onde Moana passou, e ele está nos orientando e preparando a página do Padre Moana, Muito porque bom. ele é um expert. Ele é expert nesse assunto. Sim. Ele acaba, repito, de ganhar esses Leões de Ouro em Cannes, que é o Oscar da propaganda no Brasil, esse maranhense. Pouca gente sabe disso. Realmente. Aqui, com toda a mão aqui no canal, tá? Um negócio incrível. Então, Moana, o que a gente está descobrindo agora? Só para você ter uma ideia. Eu estou descobrindo que ele era muito mais do que isso que a gente via, muito mais do que o padre, muito mais do que o médico, muito mais do que ele tinha uma formação psicológica fantástica, pedagógica também. Ele nos chamava, nos olhava. Quando o Moana olhava para a gente, Rogério, parece que ele fazia uma radiografia da gente. Ele conseguia enxergar talentos que a gente não sabia. Não tinha. Eu não sabia que tinha, né? Que vocês não sabiam que tinham. A gente não sabia. Eu mesmo, eu sou extremamente tímido. Eu sou uma pessoa tímida. E ele me joga para oratória e para ser locutor de rádio. Quer dizer, um tímido é descoberto pelo padre que me coloca nessa história. Quer ver um exemplo de como é que ele funcionava? 17 de janeiro de 1980, eu perdi minha mãe. E eu acho que era uma quinta-feira. No domingo eu fui para a missa, eu estava de cabeça baixa, estava muito abatido. E ele só olhou para mim e disse: esteja amanhã lá na casa Moana às 3 da tarde, nem mais nem menos, ele era preciso. Esteja amanhã na casa Moana para nós conversarmos, tá? Tá bom. Você está bem sobre que sua mãe morreu, né? Tá, eu só disse isso. Quando cheguei lá na segunda-feira, ele olhou bem para mim e disse: jovem, me permita fazer uma pergunta. Você é mesmo cristão? Você acredita naquelas coisas que você fala, nas leituras que faz, nas pequenas palestras que você faz no grupo, ou você é uma farsa? E eu senti como se fosse um soco no estômago, levantei a cabeça. Era um pedagogo e psicólogo ali trabalhando o meu futuro. E ele disse aquilo para me trazer para a realidade. E disse para mim: olha, você está vivendo o melhor momento da sua vida. Agora você não vai entender, mas no futuro você vai saber que esse é o melhor momento. É o momento de você dizer se realmente você é aquilo que você fala nas suas falas, nas suas palestras, nos seus momentos aqui da Joab. Esse é o momento. Volte para casa agora. A conversa não demorou nem 3 minutos. Volte para sua casa agora, esteja amanhã de novo aqui às 3 horas, me traga um script mais ou menos daquilo que você vai fazer na sua palestra, porque você vai viajar comigo e nós vamos fazer palestra para você, para os jovens e eu para casais, lá na cidade de Chapadinho. Agora vai embora. Aquilo, Rogério, mostra exatamente o que era o padre Moana, o que era o psicólogo Moana, o que era o pedagogo Moana na questão da formação. No dia seguinte eu estava lá e depois de ter passado para ele a palestra, ele disse: olhe, cuidado, você tem uma mente muito brilhante, você tem assuntos muito rápidos, você deriva de um assunto para outro, mas cuidado que a sua mente pode atrapalhar você, pode ser a rasteira em você mesmo. Tenha sempre um script à mão, tenha sempre anotado as coisas que você vai falar, para que você, na hora que você começar a derivar os assuntos, quando você voltar, você ter sempre alguma coisa à mão para você perceber. Não esqueça nunca disso. Se você tiver que improvisar, você se improvisa, tem os seus limites. Você tem que ter algo anotado, cara. Então, era o que eu precisava. Fomos à palestra, demos a palestra, foi uma experiência fantástica. Vou contar uma curiosidade, Moana. No dia da viagem, um jipe nos levou, um amigo dele que tinha um jipe nos levou. E eu, Moana e mais um outro joacista, o Alexandre, né, que também é um brilhante profissional, o Alexandre também era da Joab. Outra ideia dele. Ficamos no mesmo apartamento, eu
e o Alexandre. Por quê? Porque o Alexandre já tinha muita experiência e poderia passar a experiência numa conversa durante a noite. Em vez de ficar jogando conversa fora, estou ali pensando sozinho, eu tinha alguém que me deu muitas dicas, inclusive de oratória. Então ele pensava tudo isso. Detalhe, ele viajou, sabe como? Com um capacete de motociclista bem na frente, do banco da frente. Aí, padre, ele disse, não, é porque para onde a gente vai, para a cidade de Chapadinha, lá existem alguns animais na pista, um amigo meu morreu quando bateu no animal, o animal veio para cima dele e o matou. Por isso, eu estou aqui de capacete. Pois Moana foi e voltou usando capacete nesse vídeo. Só uma curiosidade dele. Muito interessante. O Moana é daquelas pessoas que vieram ao mundo com essa tarefa, né? Ele era um ser humano especial. Eu costumo dizer assim, dentro da minha visão de mundo filosófica, nós somos especiais para alguém, pelo menos para uma pessoa no mundo, nós somos, né? De repente, eu sou especial para minha mãe, eu sou especial para o meu pai, enfim. Mas não somos para todas as pessoas. Tem gente que pode me ignorar ou dizer, esse cara é muito chato. Então dizer, o Robson, eu antipatizo o Robson. Mas há pessoas, Robson, que são especiais incondicionalmente. Ou seja, ela não é só especial para mim, ela veio para ser uma pessoa diferenciada para o mundo, para os outros seres humanos. E o Moana, que era esse homem de uma formação cristã, humanística gigantesca, assim, ampla, que sabia colher, né, e ir atrás dessas ovelhas aí. Ele era um pastor, né? Me lembrei agora daquele título de um livro muito famoso, Médico de Homens e de Almas, né? Então, ele era e ao mesmo tempo ele era um tutor e um mentor, né? Porque isso que ele fez com vocês é uma espécie de tutoria e mentoria, né? Dizendo assim, não, eu vou preparar essas figuras aqui, esses seres humanos, eu vou prepará-los, ou vou pelo menos sedimentar aqui um caminho, e aí depois o resto é com ele, com o potencial que ele tiver. Eu vou orientar, eu vou dar dicas, eu vou sinalizar, eu vou dar até alguns instrumentais para eles. Vocês têm que falar bem, vocês têm que ser comunicativos. Para ser comunicativo, você tem que fazer isso, né? Para ser uma pessoa digna, você tem que ter tais preceitos na sua vida. Então eu acho que ele fez esse trabalho aí de forma magistral, né? E isso faz falta para o mundo, né? Hoje em dia a gente tem pouca gente que faz isso, é verdade? Me permita, para encerrar o papo de Moana, sim, para você entender que ele não fez essa influência, não foi só aqui localmente. Até porque deu palestras no Brasil inteiro. O livro dele está em 48 países. Isso. Ele tem outros livros, e livro, detalhe, que muita gente questionou na época. Vida sexual de solteiros e casados, por exemplo, que eu não vi de Moana. Mas como é que um padre dizia, eu sei muito, até porque um padre está no confessionário, gente. Então todas aquelas dores, aquelas dúvidas, vêm para ele sabia de tudo. Vida sexual de solteiros e casados. Eu sugiro aqui, por exemplo, O Mundo e Eu, que é um livro atualíssimo, O Mundo e Eu. Eu me lembro que ele fez para mim, porque a nossa mãe morreu no parto, então ele dedicou para mim um livro, sobre como criar pai, filhos, uma coisa assim, um livro dele sobre criação de filhos. E ele dedicou para mim esse livro, fiquei muito honrado, para Robson, que é pai sem ter gerado, ele colocou lá para mim. Mas eu quero citar duas pessoas que são ícones brasileiros, que foram influenciadas e que me disseram isso numa entrevista. O padre, aliás, um deles, que é o padre Zezinho. O padre Zezinho disse, jovem... Grande padre Zezinho. Padre Zezinho, eu tenho que é um ícone para a gente, né? Filho da minha infância. Ele dizendo, olha, eu fui influenciado por duas pessoas no Maranhão. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Na liturgia, fui influenciado pelo padre José Rodrigues. O padre José, gente, é o único que tem um hino dele no inário oficial do Vaticano. É o único no Brasil. Está lá no Vaticano, Padre José. O Padre José, que era uma pessoa também que fez coisas incríveis. Ele pegava até forró, chachado, ele transformava isso em músicas, que ele não ficava naquela coisa muito tradicional dos gregorianos, sabe? Aquela coisa. Não, ele rompeu com isso aí. E o que Zezinho me diz? Na liturgia, eu fui influenciado por Padre José. E na minha oratória, eu fui influenciado por João Moana. Você entende, então? Quer dizer,
Então, Moana atravessa as fronteiras do Maranhão e vai influenciar pessoas. O padre Djalma, que hoje cuida, inclusive, do padre Zezinho, que já teve até cadeira de roda, muito doente, o padre Djalma, ele me chamou e me contou, e disse, eu fui influenciado por Moana. Eu estava iniciando minha formação, eu li um livro de Moana sobre homilética, acho que teve homilética, que é exatamente que é a oratória dos padres e tal. E ele disse... E eu li esse livro e depois ele veio aqui para o Maranhão, ficou lá no Cantinho do Céu, ali na Coama, e ele foi que organizou uma festa, um encontro, quando Moana estaria completando 90 anos. Ele fez isso. E me colocou numa calça justa. Sabe o que ele fez? Eu não me via, sinceramente, nem com essa habilidade. Ele fez eu dar um treinamento para os padres deonianos. Eram 12 padres no Maranhão, deonianos. Os deonianos são de uma excelente formação de comunicação. Mas ele disse para mim, sabe por que eu estou trazendo você para dar esse treinamento? Porque você foi pupilo de João Moana. Isso. Então, eu tenho certeza que Moana colocou sementes dentro de você que vão ajudar na formação dos nossos padres aqui deonianos. Então, eu fiquei muito honrado, muito orgulhoso de fazer aquilo. E enquanto eu estava fazendo a minha fala, eu estava lembrando de Moana. Me lembrei, inclusive, de levar minhas anotações exatamente para não poder. Eu sabia tudo que eu ia falar, mas eu lembrava sempre de Moana para fazer isso. Então, observe a importância de João Moana. Outra coisa, quem é de estudioso de psicologia, sabe quem é Viktor Frankl. Sim, um dos grandes nomes da psicologia, inclusive que escreve uma obra belíssima, né, sobre o sentido da vida, né? Ele estava lá nos campos de concentração e conseguiu superar aquilo e criou uma terapêutica, né? Criou uma linha dentro da psicologia, Viktor Frankl, né? Amigo de Moana. Quando ele vinha ao Brasil dar palestras, ele mandava passagem para João Moana aí, para se tiveram belíssimos contatos. Eu soube disso há um tempo atrás, há uns anos atrás. Era amigo de Viktor Frankl. Então, Viktor, gente, ele resistiu a Auschwitz fazendo uma terapia de grupo. Ele juntava as pessoas, isso aqui é fantástico, ele dizia que vocês tinham que pensar fora de Auschwitz. E ele chamava e dizia, Rogério, o que você pensa da vida? As pessoas que estavam lá, a cada dia ia gente para as câmaras de gás, gente, era assim que funcionava. E ele dizia, Vitor, o Rogério, o que você pensa? Não, sabe o que é? Eu pensava em reformar a escolinha do meu bairro, porque ela está meio estranha. Então comece agora a desenhar, comece a imaginar as cores que você vai colocar, as madeiras, faça tudo, vai ter uma escadinha, não sei o quê. E você falou, não, eu gostaria de ver o casamento do meu filho e minha filha. Comece a pensar. Então ele tirava as pessoas de Auschwitz e levava elas para um futuro. Isso ele fazia nessas terapias, gente, dentro de Auschwitz, onde a gente sabe milhões de judeus foram mortos. E ele era amigo de Moana. E Moana privava dessas conversas, né, dessa intimidade tão boa. Maravilhoso, maravilhoso. Não, falar de João Moana é sempre emocionante. Eu sou um daqueles que gostaria de ter sido um pupilo dele. Eu acho que se ele vivesse hoje, eu estaria lá batendo a porta dele para pedir alguma coisa. Mas eu espero que a obra dele, que também eu acho que merece ser mais conhecida, relida por quem já leu, e lida por quem não conhece, que é uma obra muito, muito qualificada, ele também como escritor é excelente, possa vir a ser relançada, né? Pelo menos aqueles principais livros dele. Então já posso falar aqui. Então, pode falar, fala aí pra gente. Recentemente, aliás, há 5 anos, uma editora, que edita inclusive os livros do Papa, de Bento XVI e outros da Igreja Católica, procuraram o Tony, a família, para editar livros de Moana, para reeditar. Chama Molokai. A Molokai, então, foram 5 anos de negociação, até que 7 livros foram reeditados. Eles já podem ser encontrados na AMEI. Excelente. O Rogério conhece muito bem a AMEI, que fica ali no São Luís Shopping. Pois já existem 7 livros, já estão lá, é uma edição especial, e criou, inclusive, uma espécie de símbolo, de uma logomarca para Moana, eles criaram, e já estão sendo preparados mais livros. Então, nesse momento... Isso é uma notícia maravilhosa, né? Uma notícia maravilhosa. Isso é recente, gente. Sim. Não foi feito nenhum lançamento maior, porque não pode fazer aglomeração,
tá? Mas os livros estão lá, então logo pare a pandemia, haverá uma solenidade para o lançamento oficial exatamente do livro do Padre. Com certeza. 7 livros reeditados. Foram 43 inscritos, 7 já foram reeditados pela editora Molokai. Maravilha, uma notícia maravilhosa. Inclusive, eu vi há pouco tempo uma postagem sua que você estava lá, né, ao lado de alguns desses livros e tal. E para quem não sabia, já fica sabendo. Vamos correr atrás desses livros. Quem quiser conhecer, né, compre um, comece a ler por um, depois vai para outro. Então, muito bom.